Olá, eu sou a Adriana Reis Paulit, jornalista e editora da revista E, uma publicação do Sesc São Paulo. Este é o Encontros, série de bate-papos com especialistas, artistas, pesquisadores e personalidades que discutem temas diversos da atualidade. Hoje, o nosso convidado é o jornalista Chico Marés. Ele é coordenador de jornalismo da Lupa, uma agência de notícias focada em checagem de informações ou fact-checking. A Lupa iniciou suas atividades em 2015, identificando e corrigindo as chamadas fake news. A agência acompanha o noticiário do dia a dia, corrigindo informações imprecisas e divulgando dados corretos. A agência Lupa atua também numa frente educativa, ensinando técnicas de checagem e sensibilizando sobre desinformação e seus riscos, por meio de oficinas, treinamentos, repositório de pesquisa sobre desinformação e ações de educação midiática em escolas, universidades, instituições e empresas. Chico Marés integra a equipe da agência Lupa desde 2017. É graduado pela Universidade Federal do Paraná e Master of Arts em Jornalismo Interativo pela City University of London. Chico Marés conversa conosco a partir de agora sobre os riscos das fake news e os desafios no combate à desinformação. Seja bem-vindo, Chico Marés, obrigada por estar conosco. Eu que agradeço, Adriana. Bom, eu vou começar essa conversa já pedindo para você contar para a gente, afinal, como é que a gente define o que é fake news? Então, a gente não gosta muito de usar até o termo fake news especificamente, assim, porque a gente acha ele um pouco limitado e, ao mesmo tempo, muito amplo. Eu sei que parece contraditório, mas eu vou explicar por quê. Ele é limitado porque ele surge no contexto das eleições americanas de 2016, né? E o caso específico, se tratava de conteúdos que imitavam notícias, que eram que eram muito específicos, parecia um site de verdade, parecia um site noticioso, mas o conteúdo era completamente inventado. Daí que vem o termo fake news. Né? Naquele contexto, esse termo se popularizou para se referir a algo que é muito mais amplo que a desinformação. A desinformação não necessariamente vai vir no formato de notícia, no formato de pseudo-jornalismo. Ela vai vir também como um vídeo, como uma foto, como uma montagem, assim, né? Ou como um card, com um texto de redes sociais, uma mensagem de WhatsApp. Ela pode vir numa dezena de formatos. Então, chamar de fake news, você acaba limitando um pouco, né, o espectro da desinformação. Por outro lado, também ele é muito vago no sentido de que ele passou a ser usado, principalmente pelo presidente Donald Trump, na época, dos Estados Unidos, que já foi eleito em 2016, né, como uma forma de atacar a imprensa, digamos, oficial. Oficial não, acho que oficial é um termo ruim, mas atacar a imprensa mainstream, né, a mainstream media. Veículos sérios, veículos que apuram, que trazem notícias de verdade, né, que não são são o exato oposto, né, de fake news. Então, acabou sendo um termo muito amplo para se atacar o jornalismo, para se agredir jornalistas, especialmente jornalistas que estão, digamos, evidenciando o trabalho de pessoas que publicam desinformação. Então, exatamente por esse motivo, a gente não gosta muito do termo fake news, a gente prefere desinformação. O que é desinformação? É um conjunto de informações falsas, né? Pode ser um conteúdo falso, uma grande narrativa falsa, mas que são pensadas deliberadamente para enganar, né, os usuários, especialmente usuários de redes sociais, né? A gente lida mais com o problema da desinformação nas redes, né? Apesar da desinformação já ser um conceito muito mais antigo, já existia desde a época do Império Persa, pelo menos. E imagino eu que antes disso ainda. Mas que hoje está muito forte dentro das redes sociais, né, por razões muito particulares das próprias redes sociais. Mas, enfim, são conteúdos feitos deliberadamente para tentar enganar e tentar construir uma narrativa falsa para você, com finalidades muito diversas. Pode ser desde de ganhos políticos, como também para ganhos financeiros, por exemplo. Você tem hoje muita desinformação relacionada, por exemplo, a tentativa de venda de suplemento alimentar, esse tipo de coisa, ou golpes para você simplesmente fazer golpes de internet que também são desinformativos, por exemplo, ofertas falsas
sempre que o governo lança algum auxílio, alguma coisa, já vem algum sacana mandar uma mensagem falsa no WhatsApp para tentar enganar alguém, para roubar dados, esse tipo de coisa. Enfim, você tem muitos formatos possíveis ali de desinformação, mas basicamente são conteúdos, são deliberadamente falsos, manipulados, para tentar enganar pessoas para um fim específico. Perfeito. Não, mas tem uma curiosidade, assim, que as notícias falsas, elas sempre existiram, né? A gente Sim. sabe, você tá, né, comentava ainda há pouco aí, por que a gente fala tanto em fake news, né, hoje? Você comentou aí, você deu um pouco desse contexto das eleições nos Estados Unidos e tal, mas a impressão que se dá, né, é que de repente a sociedade acordou ou que a coisa ela tomou uma proporção de que ela sai de um controle e passa de fato a ser um risco. A gente tem falado até em risco para a própria democracia, enfim. Então, né, como é que vocês enxergam isso? Por que a gente está falando tanto em fake news agora, né? Porque eu acho que tem um fenômeno que é muito particular, muito específico, que é a desinformação nas redes sociais. Mas a gente sempre teve desinformação. Isso sempre foi, por exemplo, uma arma política. Eu lembro de uma campanha em 1990, no Paraná, que um dos candidatos simplesmente inventou uma história de um matador de aluguel contratado pelo outro candidato e ganhou a eleição basicamente em cima disso. Isso em 1990, não tinha internet, não tinha nada. Mas o que aconteceu ao longo desses períodos, desses últimos 20 anos, especialmente nos últimos 10 anos, foi primeiro a expansão em massa das redes sociais e houve uma espécie de quebra, né? Em relação ao emissor, a quem... Na comunicação, a mudança é muito radical, a mudança na comunicação em geral, né? Se você for pensar o que a gente tinha há 20 anos atrás, né? Então, isso em si não é uma coisa ruim, vou deixar isso bem claro, é uma coisa ótima, na verdade. As pessoas agora têm mais capacidade de expressar o que pensam, suas opiniões, o que veem, e contrapor-se também ao discurso oficial. Isso tudo é muito bom, mas isso também abriu uma janela para que pessoas mal intencionadas explorassem isso para fazer grandes campanhas e grandes redes, né, para veicular essa desinformação, né? Usar esse ambiente que está muito volátil ainda, né? Especialmente ali quando todo mundo entra no Facebook, ali, quando tem aquele momento de migração para essa forma de comunicação, que acaba sendo uma coisa muito volátil. Então, enfim, pessoas mal intencionadas acabaram se aproveitando disso. E no começo pegaram todo mundo de contrapé, tanto a sociedade no geral, mas com a imprensa, as próprias redes, né? Enfim. Então, você tem um fenômeno, isso veio como um problema muito forte dentro das redes a partir ali de 2012, 13, principalmente o Facebook, né, se populariza aqui no Brasil especificamente, a partir dessa época, fora do Brasil já tinha isso um pouco antes. Mas a partir do momento que você tem esse ambiente de rede que é muito propício para espalhar desinformação, você tem um problema muito grande e ele vai crescendo, e a resposta, né, institucional, tanto das empresas de redes sociais, quanto da própria imprensa, do aparelho estatal, enfim, ela é muito mais lenta. Então, você teve um crescimento desse problema até um ponto que chegou assim, basicamente explodiu. Todo mundo começa a falar, não, peraí, nós temos um problema aqui, né? Mas eu acho que hoje já há uma resposta muito mais forte, por exemplo, tanto das plataformas quanto da sociedade em geral, né? Hoje há um ceticismo muito maior com a internet, porque é muito fácil você enganar alguém na internet, né? Mas a partir de um determinado momento, as pessoas começam a perceber que estão sendo enganadas, né? Então há uma resistência muito grande, um aumento maior do ceticismo saudável do usuário da internet nos últimos anos. Então acho que não é uma coisa assim que, não, nós estamos nesse ambiente online, a gente vai sempre estar refém da desinformação. Eu acho que muito pelo contrário, eu acho que é uma coisa que vai ser teve essa questão muito pontual e contextual ali, nesse período de adaptação da sociedade à rede social, mas eu acho que no futuro a gente vai ver uma melhora muito grande nesse aspecto. Você é uma pessoa otimista, então, com relação. Eu sou razoavelmente otimista, não sei se eu deveria ser, talvez eu sou razoavelmente otimista no longo prazo, no curto prazo talvez um pouco menos.
Eu sou otimista também, é que é algo realmente muito raro de se ver, especialmente em jornalistas que são tão céticos, assim. Sim, sim, sim. Agora, você tocou num ponto, a questão da intencionalidade, né? E aí eu me lembrei, o autor Eugênio Butti, ele fala, inclusive, né, sobre essa questão da melhor tradução de fake news, é que deveria ser notícias fraudulentas e não notícias Sim. falsas, para embutir justamente essa conotação intencional, esse tipo de conteúdo, enfim. Você concorda, então, com esse posicionamento dele? Eu acho que é uma forma de se falar. Assim, é que às vezes a intencionalidade é muito difícil de você cravar, né? Eu falo isso olhando num espectro um pouco geral, assim, mas se você for pegar conteúdo a conteúdo, é muito difícil saber quem fraudou o negócio e quem simplesmente caiu na fraude. Ou muitas vezes também há casos também de má interpretação, né? Então é muito difícil entender quem deliberadamente interpretou uma determinada informação de uma forma falsa ou quem realmente leu aquilo, entendeu aquilo e processou errado e começou uma onda de desinformação. Então, no nível mais baixo, às vezes é difícil você lidar com essa questão da intencionalidade. Tanto que a gente até evita um pouco entrar muito nesse mérito durante. Apesar de que, sim, é uma coisa muito importante, é o fato de que existe essa intencionalidade. Existe como um fenômeno, né? É isso, eu acabo assumindo o termo como um fenômeno, mas existem, né, muitas questões aí, uma complexidade de questões que a gente precisa considerar, e uma delas é justamente isso que você acabou de mencionar, né? Que é quando a gente fala em notícia fraudulenta, muitas vezes, né, a gente tem sim, né? Eu acho que esse caráter que muitas vezes é intencional, deliberado, enfim, construído para esse determinado fim, mas também tem graus, não sei se eu posso dizer assim, mas graus de desinformação, que muitas vezes a desinformação ela se dá porque a gente extrai um fragmento de algo real. Então eu lembro, por exemplo, quando teve a questão das notícias sobre queimadas em florestas, e aí usavam muitas vezes uma foto para ilustrar, né, aquela notícia e tal, ou aquela informação circulando, enfim, nas redes sociais, mas que muitas vezes era fora de contexto. Então, assim, era sim uma queimada, mas era de um outro lugar, de um outro momento né, da história, enfim. Então, esse tipo de conteúdo, né, de quando você pega esse fragmento, é mais difícil de identificar? A gente geralmente, se o conteúdo é falso, a gente vai verificar, assim. A gente não vai se deter muito na questão de analisar se alguma coisa é intencional ou não. Assim, se é falso, desinforma. Porque a gente tem um problema aqui no Brasil que é o conceito de desinformação, porque ele é um pouco. Nos Estados Unidos, eles têm um conceito muito mais, digamos, mais bem trabalhado disso na academia, né? Eles trabalham com os conceitos de misinformation e disinformation. A misinformation é uma coisa mais geral, que também abrangeria, por exemplo, um erro jornalístico honesto, assim, por assim dizer. Isso estaria dentro de uma categoria de misinformation, enquanto desinformation seria essa desinformação intencional. Né? Então, às vezes, a gente fica um pouco confuso ali dentro desses dois conceitos, mas o fato que se desinforma, mesmo que seja não intencional, a gente checa, a gente vai verificar. Então, sim, teve, por exemplo, o caso, a gente fez uma matéria, eu lembro, na época das queimadas na Amazônia, que muitas celebridades estavam postando fotos que não tinham absolutamente nada a ver. Eu lembro, a gente teve até o Cristiano Ronaldo postou uma foto que era, na verdade, do Rio Grande do Sul, de, sei lá, 1900 e bolinha. O Leonardo DiCaprio também postou uma coisa falsa. E assim, a gente vê que ele não é um cara tentando. Os caras estão tentando lutar para um problema real. Assim, a gente tentou construir a matéria disso, estão tentando lutar para um problema que é muito real. Está rolando queimada na Amazônia agora. Porém, essas fotos aqui não são verdadeiras. Não saiam compartilhando por aí porque não são verdadeiras. Então, assim, identificar a falsidade acho que não chega a ser um problema, mas acho que a gente às vezes tem que contextualizar um pouco assim, o que está por trás daquela divulgação, enfim. Porque às vezes, muitas vezes você usa elementos falsos para falar de algo real, né? Então tem essa questão aí pontual que é um pouco complicadinha às vezes de lidar. O que me faz lembrar também de um outro autor, que tem um livro que até se tornou clássico no jornalismo, que é o Perseu Abramo, que escreveu Padrões de Manipulação da Grande Imprensa. Naquele momento, ele se
ele se referia especificamente ao jornalismo profissional, digamos assim, né, ao que a gente antes chamava de grande imprensa, mas que ele identificou ali alguns padrões, então acho que eram 4 padrões, né, padrão de ocultação, de fragmentação, que era isso que a gente comentava, de inversão, então você constrói determinado texto, ou enfim, uma narrativa em vídeo, enfim, mas que inverte um pouco ali a questão, e de indução. Então, ele traz uma sequência de fatos que te induz a concluir determinada coisa. Será que na desinformação, nessa que hoje a gente vê circulando pelas redes sociais, enfim, a gente também conseguiria entender, assim, um método semelhante, né, dessa maneira de se construir a tal da desinformação? Sim, inclusive esse às vezes acaba sendo um dos problemas do fact-checking, porque muitas vezes os conteúdos mais desinformativos que circulam nas redes, a gente não consegue verificar, por vários motivos. Porque nós temos um espectro limitado de atuação, né? A gente não pode sair dizendo, tudo é falso simplesmente porque é falso. Então, assim, o que a gente verifica especificamente é a questão factual. Por exemplo, teve um vídeo que circulou do Lula falando que tinha pacto com o demônio. A gente consegue assistir o vídeo e falar, ele não falou isso, que ele falou, o vídeo completo, ele vai dizer, blá, 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 o Bolsonaro, os candidatos Bolsonaro disseram que eu tenho um pacto com o demônio. Isso aí é muito fácil, então é muito tranquilo. Mas tem coisas muito, muito falsas que circulam nas redes sociais que também não são verdadeiras, mas elas partem a partir de fatos verdadeiros para tirar conclusões não checáveis falsas. Então, tem essa questão ali também, que isso precisa ser abordado também e acaba saindo muito do escopo do que a gente faz como fact-checkers, né? Então, por exemplo, coisa de previsão, se alguém falar, não, sei lá, se elegerem não sei quem, o Brasil vai virar uma ditadura comunista, uma ditadura nazista, ou seja lá como que for. Tem como checar o futuro. Porque, enfim, isso está dentro do campo da possibilidade, ainda que possa ser uma possibilidade pouco provável. Então, o fact-check, a gente tem um método que é muito claro e muito limitado, assim. Até porque senão você acaba criando muitos encontros ali, enfim, do que é falso, o que é. A gente não tem como checar opinião, a gente não tem como checar futuro, a gente não tem como checar até informações que não são públicas, por exemplo. Tem muita teoria da conspiração que a gente acaba não tendo como checar, porque, enfim. Então, mas a gente precisa ter uma humildade e pensar, não, que o fact-checking não é a única forma de se abordar a desinformação, e acho que na academia cabe muito desse tipo de metodologia, esse tipo de abordagem. E essa que você citou sobre do Perseu Abramo, acho que poderia caber para muito do que é construído no universo da desinformação, né? Muitos desses exemplos você tem isso, você tem de fragmentação, você tem você retirar uma Ocultação, coisa né? de contexto, você retirar conclusões, fazer previsões, você isolar um determinado fato sem inversões também, enfim. Você tem muito disso, né? Mas eu acho que no fact-check ela acaba não cabendo muito bem justamente por causa dessa restrição metodológica, que não só a gente, mas todo mundo que trabalha com fact-check acaba tendo. Pois é, então quero que você conte pra gente como que é o dia a dia do trabalho da Lupa, né? Como é que vocês, de onde vocês partem, né? Vocês têm uma reunião de pauta, vocês Tem. recebem denúncia, enfim, conta um pouquinho como que é esse dia a dia. Isso varia muito, né? Hoje em dia, como a gente está num período eleitoral, o troço está bem mais. A gente mudou um pouco toda a nossa abordagem até para conseguir dar conta de tudo. A gente tem, além de checar a desinformação, a gente também tem feito a checagem das entrevistas, discursos, etc., principalmente de presidenciáveis, governadores de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, agora a gente está operando de uma maneira um pouco diferente, de acordo muito com essas demandas, né? Mas num dia, vamos dizer que a gente não está em eleição e é um dia normal aqui, a gente está, sei lá, em junho de 2021. O que a gente tem duas formas, assim, a gente tem uma reunião semanal para a gente ver o que a gente vai fazer essa semana, o que tem de coisas mais amplas, assim, de reportagem, de checagem de discurso, de coisas que a gente precisa fazer, enfim, são coisas mais para pautas mais amplas, que não são especificamente pautas de verificação de desinformação.
E a gente mantém um monitoramento constante de redes sociais para pautas de verificação. Isso é uma coisa que a gente está vendo toda hora. A gente tem vários meios de encontrar, né, desinformação nas redes. A gente tem uma parceria com o Facebook, né, com a Meta, na verdade. A gente consegue informações, eles passam informações de possíveis conteúdos falsos que estão viralizando no Facebook e no Instagram. A gente usa também o Qualtengo, que é uma ferramenta deles para complementar, né, esse monitoramento que eles já têm. A gente tem um disque de denúncia no WhatsApp, que a gente recebe muita coisa ali. Depois posso até passar o número, para caso vocês queiram divulgar aí, mas enfim, sempre que tem alguma coisa, cai no WhatsApp, o pessoal manda para a gente ver, então você cria ali um arquivo bom de coisas falsas que estão circulando nas redes, e a partir dali a gente pega e vai ter que dar uma filtrada ali, não, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso, isso aqui pode ser falso, isso aqui não dá para checar, depois a gente vai ver o que pode ser falso, que tem uma forte suspeita de ser falso, e avalia, assim, isso está circulando. Muitas vezes você vê uma coisa ali, mas ela tem 2 compartilhamentos, 3 compartilhamentos. Né? Não vale a pena você dar visibilidade para aquilo. Né? Mas se não, isso tem, sei lá, 1.000 compartilhamentos no Facebook já, ou isso tem, a gente recebeu 40 mensagens falando disso. Não, peraí, então o troço está grande. Ou pelo menos está crescendo. Então, a partir dali, a gente vai ver, não, como é que a gente vai fazer isso? Geralmente fica um repórter nosso, ele vai olhar e tal, ver quais são os elementos que a gente tem aqui, o que a gente tem de checar, opa. Daí ele vai, enfim, ir atrás de fontes que vão ou confirmar que aquilo é verdadeiro ou provar que aquilo é falso. A partir do momento que ele tem essas fontes, escreve a materinha ali, escreve a checagem, o editor vem e revê tudo que ele já fez. Todo o método que ele usou e tal, essas fontes. E, claro, todas essas fontes são linkadas e tal, isso é uma coisa que a gente deixa que é bem claro na metodologia. Não dá para você não mencionar de onde você tirou, você tem que ter uma fonte para aquilo, e tem que ter um link direto para aquela fonte. O editor vai ver a parte estética, claro, mas a principal função dele vai ser reavaliar. Não, peraí, o que a gente está fazendo, está provando que isso é falso? Então, por exemplo, se é uma foto falsa, vamos dizer, o cara encontrou uma foto original ali, que na verdade dá para você ver que é uma montagem. Não, beleza. Bola para frente. Mas não tem aquela foto original. Bom, peraí, vamos ver de onde que saiu isso. Enfim, caso esteja tudo certo, a gente publica. Caso não esteja tudo certo, ou a gente vai para uma reavaliação, vai tentar outros meios, ou a gente arquiva. Ou a gente deixa quieto. Então, basicamente, esse o método. Ou seja, precisa ser um desconfiado, é pré-requisito, né? E também, quando você está fazendo isso há muito tempo, assim, o que tem uma possibilidade maior de ser falso acaba ficando mais claro. Assim. Às vezes você já olha, você bate o olho naquilo e fala, não. Tem um tem cara de falso. cheirinho Não, tem cara de verdadeiro. Então, às vezes, dá para você filtrar de forma mais rápida, né? Claro, se for uma coisa que a gente vê que é verdadeira, não, peraí, vamos ver no Google aqui se tem alguma coisa. Mas daí, se a gente vê ali que tá rápido, a gente já descarta ali para não perder muito tempo, né? A gente tenta focar no que é mais provável, né, de ser falso, né? E tem um tempo médio, assim, desde que vocês partem, né, dessa pauta até colocar no ar? Existe um tempo médio desse trabalho de checagem? Enfim, O ideal é sempre seja o mais rápido possível, mas varia muito, né? Varia muito de acordo com a demanda que é, né? Por exemplo, na pandemia, por exemplo, a gente chegou vários vídeos em 10 minutos da pessoa falando absurdo sobre a Covid-19, sobre, enfim, tratamento precoce, sobre vacina, sobre máscara. Às vezes, daí, isso aí a gente demorava pelo menos uma semana para conseguir pegar cada informação falsa e colocar no seu devido contexto. Ou às vezes tem coisas que são muito fáceis, assim, por exemplo, a montagem de foto é uma coisa que você tem uma certa facilidade, você tem ferramentas que você consegue ver isso muito fácil, assim, você encontrar a foto original. Então, às vezes, você consegue virar uma coisa dessa em uma hora. Mas, assim, vou dizer, vamos pensar na média, assim, de um dia. Assim. Acho que em um dia você consegue, a imensa maioria dos conteúdos você consegue virar ali. Não? E vocês trabalham com algum tipo de manual de redação? Assim, existe algum procedimento padrão que cabe a todo e qualquer trabalho de checagem, ou cada conteúdo ele vai de fato exigir um modo muito particular ali de fazer essa checagem? Eu acho que, na verdade, os dois, porque a gente tem uma metodologia, porque ela é pública, né? A gente não tem um manual de redação no sentido do manual de redação do Estadão, da Folha, que tem aqueles 500 páginas, vendo detalhadinho cada palavra como a gente escreve.
mas a gente tem uma série de procedimentos que são públicos e estão estabelecidos já há muito tempo, né? A gente, inclusive, tem isso no nosso site, se quiser, posso até mandar o link mais tarde. Mas, assim, quando a gente vai verificar desinformação, cada desinformação exige um determinado approach, porque você, assim, o jeito que você vai verificar uma foto que é falsa, não é a mesma forma que você vai avaliar um texto que é falso. Às vezes você está avaliando ali se o seu conteúdo em si é falso, não necessariamente se... Enfim, ou às vezes você vai... Se é uma frase que é falsa, ou se é um vídeo que é falso, que é uma montagem, ou se o vídeo, a pessoa está falando uma coisa que é falsa. Então, isso vai variar muito, né? E para cada coisa, a gente vai ter que ter um método, tem que ter um approach particular para você conseguir provar se é falso ou é verdadeiro. Enfim, você tem para você métodos diferentes de você chegar, né, a uma conclusão. Então, por um lado, a gente tem sim uma metodologia, mas por outro, cada coisa que aparece é um desafio novo, né? Nunca é a mesma coisa. Acho que isso vale mesmo no jornalismo em geral, né? Você sempre tem uma metodologia ali, você sabe o que você tem que apresentar, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, mas também, assim, cada história que você vai cobrir é uma coisa nova e, enfim, vai te exigir formas diferentes de você resolver um determinado problema. É isso que eu ia comentar, né? Eu imagino que nunca não seja tão diferente do trabalho do jornalista que está ali na redação, enfim, publicando, né, informações no jornalismo profissional, enfim, então é isso, né? Todo aquele conjunto técnico, né, que a gente estuda, se prepara para realizar, é isso. Só que no caso de vocês é contrapor uma informação que já está circulando, né? Sim. Eu gosto de pensar que é meio que um jornalismo ao contrário. O jornalismo investigativo, vamos dizer, você vai atrás de uma informação e você usa o método jornalístico para chegar à matéria final. Enquanto nós vamos de trás para frente, né? Porque a gente já tem uma informação ali e a gente vai tentar desconstruir ela para ver se ela é verdadeira ou falsa. Então, mas os métodos em si, as ferramentas, tem algumas coisas que são, claro, muito particulares, né? Mas nenhuma delas foge do que é o jornalismo normal. Assim, checagem nada mais é do que uma aplicação diferente das técnicas de jornalismo. E assim, o que tem, às vezes, de diferente são questões mais tecnológicas que também podem ser aplicadas para o jornalismo normal. Por exemplo, você tem ferramentas para você fazer busca reversa de vídeos. Isso é uma coisa que, por exemplo, você pode não costuma ser muito usado no jornalismo normal, até porque você não tem tanta finalidade, mas às vezes pode ser que seja útil. Então, eu vejo a checagem tem que ser entendida mais como um gênero do jornalismo, não sei se necessariamente um gênero, não sou muito bom com esses termos acadêmicos, seria bem um gênero. Mas uma das etapas, né, do É um processo de formato, trabalho. algo eminentemente jornalístico e tem que ser entendido como tal. Não, imagino que sim. E nesse tempo que você está ali, né, trabalhando na Lupa, qual foi a checagem mais bizarra, assim, que você já se deparou, né, ou curiosa, enfim, que você, né, teve que encarar? Bizarro, a gente já teve algumas. Eu lembro essa foi sensacional, cara. Nas eleições de 2018, que a gente chega, viu, é uma foto. Dá para cortar do podcast se for a mais 18. Mas, enfim, era uma foto do Fernando Haddad segurando um aparelho sexual. Assim, mais ou menos assim. A gente foi, óbvio que isso é falso, né? Mas vamos procurar o que é, né? E daí a gente vai procurando aqui, eu só olhar para a foto, começar a dar risada que não tem como, né? Até que a gente foi lá e chegou a descobrir que, na verdade, é uma garrafa de catuaba. É uma foto do Haddad com uma garrafa de catuaba. Que ficava pensando, cara, por que tirou essa foto? Mas, enfim. Mas também, realmente era falso. Mas ainda assim, não, era uma foto, no mínimo, curiosa, né? Não, tem muitas coisas. Tem coisas que são bizarras no sentido de esquisitas, assim, inesperadas, como essa aí, mas tem também muita coisa bizarra no sentido da loucura, assim, e tal, tipo, o grau de paranoia, de coisa, principalmente na época da Covid, você tinha aquelas coisas de, não, Bill Gates está implantando chips nas pessoas, enfim, tinha muita coisa disso.
Isso, assim, é Agora um com a, troço com que a não pandemia dá para dar mesmo, muita né? risada, né? Você fica meio assustado com o negócio. A pandemia foi um troço, assim, que... isso é muito previsível, né? Porque você tem um evento da amplitude do impacto de alguma coisa no mundo do tamanho da pandemia, né? Acho que foi o evento mais impactante no mundo desde Segunda Guerra Mundial, talvez, em escala global, né? Então, esses são geralmente os momentos que esse tipo de coisa são o mais fértil que você tem para desinformação, né? Então, A nossa colega Sofia está comentando aqui no chat. Ó, lembrei da montagem da Dilma comendo uma pomba. Bizarra, mas muito bem feito. essa eu adoro, mas essa acho que ela não chegou, ela viralizou mais como piada, né? Geralmente a gente tenta evitar checar coisas que viralizam como piada, a não ser que elas acabem, porque às vezes isso acontece muito, né? Isso às vezes é um problema pra gente. Que alguém faz uma coisa engraçadinha no Twitter, uma montagem da Dilma comendo um pombo, e daí isso vai para outras redes como se fosse verdade. Meu Deus do céu, Dilma está comendo pombos em Osasco. Mas essa em particular, eu não lembro da gente ter checado tanto por isso quanto porque eu entrei na lupa em 2017, então a Dilma já não era mais presidente na época, então eu não cheguei a pegar essa desinformação em particular, mas realmente essa é uma das que eu mais gosto, assim. Porque também tem uma diferença, né? E às vezes é isso, é sutil, entre o que é algo, né, que circulando como desinformação e um meme, por exemplo, né? Que está ali na Uhum. camada do humor, às vezes do humor irônico, da crítica, que se aproxima mais da charge, né? Então tem Sim, esse, sim. né? Não, e tem gente que realmente usa isso como um escudo, né, para espalhar desinformação. Eu lembro, teve uma onda, uma época, foram vários perfis que fizeram que eu lembro de cabeça do Carlos e do Flávio Bolsonaro. E assim, você nitidamente via que o troço era para enganar mesmo, porque ele usava a mesma foto e o endereço ficava como Flávio Bolsonaro. Ele botava um I maiúsculo aqui no Twitter e ele fica igual um L. E para espalhar falsas declarações deles, coisas que eles nunca falaram, mas coisas completamente absurdas e tal. E aquilo pegou totalmente. As pessoas estavam compartilhando como se fosse verdade, mas era um. Então, mas assim, no cabeçalho, eles disseram, não, é uma conta de humor. Mas, tipo, porra, você nitidamente vê que o cara tá tentando enganar, sabe? Nitidamente vê. Então isso acontece também, assim, pessoas usam o humor para tentar, fingem que estão fazendo um perfil do humor, mas estão, na verdade, produzindo desinformação, né? E aí, nesse sentido, que a gente tem, e até um dos braços de atuação da Lupa hoje, né? Quer dizer, uma das ferramentas que a gente tem no combate à desinformação é justamente a educação midiática, né? Uhum. Fazer com que as pessoas, a sociedade de modo geral, se aproprie de todos esses elementos que constituem a comunicação e consigam perceber essas nuances, Uhum. né? Sim, esse é um ponto que para a gente é muito, muito fundamental, né? Como eu disse antes, o fact-checking ele consegue trabalhar dentro de uma escala limitada, dentro de um... Mas a gente não vai resolver sozinho esse problema. Não temos essa pretensão e não queremos também ter essa obrigação, porque é um peso imenso, né? A gente faz a nossa parte ali dentro do que a gente consegue fazer. Mas, assim, para superar a desinformação, você tem que ter um esforço muito grande, não só do jornalismo, mas também como das plataformas e redes sociais, que elas têm que ter medidas mais efetivas para não só para bloquear, mas também para desencorajar esse tipo de produção. Você tem que pensar também da sociedade em geral, no leitor, no Estado, enfim, muita coisa precisa mudar ali. E uma das coisas que a gente acha mais fundamental é justamente essa questão da educação. Porque você teve, né, nesse período que eu estava falando um pouco dessa mudança que teve, né, do meio de se comunicar, foi uma mudança muito rápida. Muitas pessoas não estão preparadas, não estavam preparadas para isso, né? Eu acho que às vezes assim a gente tende, a maioria das pessoas que trabalham com fact-checking, com jornalismo também, tendem a ser mais, digamos, aficionadas por internet, né? Até porque hoje isso é uma parte tão grande do nosso trabalho que não tem como não ser. Mas a gente esquece da experiência do usuário comum, né? Eu acho que muitas vezes isso falta para a gente. E assim, às vezes é muito confuso você entrar e você ver aquele bombardeio de informação
e você separar o que é verdadeiro e o que é falso. A tua tendência maior, geralmente, é até ver o que eu concordo é verdadeiro, o que eu discordo é falso. Né? Então, o que a gente precisa fazer, né, como sociedade, né, é ter uma melhor educação para que as pessoas comuns consigam ter uma melhor relação com maior ceticismo. Eu gosto de falar em ceticismo saudável, um ceticismo saudável com a internet. Ela olhar um título do negócio e pensar, não, peraí, vou procurar isso em algum lugar, procurar uma fonte melhor. Vou, enfim, ter uma relação um pouco mais saudável com o que consome. Né? Porque para a maioria das pessoas ver o negócio, já compartilha e tal, não. Tem até aquela cultura do não sei se é verdade, mas estou compartilhando para garantir. Então, esse tipo de coisa é muito danosa. Então, é preciso um projeto de educação midiática, né? Você pensar para as pessoas entenderem como funciona a internet, como é muito fácil você enganar alguém na internet. Isso, acho que esse é um ponto fundamental. Muitas vezes as pessoas veem que tem um vídeo. Eu gosto de um caso da minha tia. Eu tenho uma tia minha, ela é uma pessoa inteligentíssima, uma pessoa com formação doutora, entende pra caramba de educação, de um monte de coisa, mas ela não tem nenhum. Ela não sabe usar a internet direito. Assim, ela tem muita dificuldade em lidar com esse meio digital. E um dia ela vem falar comigo assim: não, eu vi que o Drauzio Varela tá vendendo um suplemento muito bom para visão. Ela tinha com problema de visão. Falei, tia, assim, isso é uma coisa que eu, por já ter feito muita checagem do Drauzio Varela, assim que o Drauzio Varela tem um negócio. Eu não vendo produto nenhum, eu não dou produto nenhum, se falarem é mentira. Então, de antemão, ele já se garante ali. Muito correta, aliás, diga-se de passagem, de não ficar fazendo esse tipo de picaretagem. Né? Tia, eu acho que você caiu numa fake. Não, mas como? Eu acho que eu falei, não, o Drauzio Varela não vende produto, ele não recomenda produto, ele não faz esse tipo de coisa. Não, mas eu vi ali, pois tinha uma matéria, tinha um vídeo dele. Eu falei, tia, você assistiu o vídeo? Não. E eu fui ver, eu já conhecia, eu já tinha até checado. Eu sabia, os caras botaram um header no wall, um troço que parecia tipo, Drauzio Varela falou no Fantástico e no vídeo. Você olha aquilo e já falou, pô, tá aí na prova, não preciso checar, o Drauzio Varela tá ali. Então as pessoas às vezes não entendem como é muito fácil você montar uma coisinha ali com o mínimo de conhecimento que tem de internet e entender uma coisa completamente falsa. Então é muito importante esse processo de explicar para as pessoas como é falso ser enganado. Isso especialmente para pessoas de mais idade que já têm uma dificuldade um pouco maior, né, de entender, né, de como funciona a internet, enfim, que já não foi criado já nesse meio, já tem uma certa malandragem, por assim dizer, né. Mas, por outro lado, tem uma coisa que eu vejo também, que eu acho que cada vez mais existe um caldo de cultura, assim, especialmente entre os mais jovens, mas já também entre os mais velhos, assim, de uma certa preocupação com isso. Eu acho que há uns 5 anos atrás, assim, 2017, 2016, ninguém sabia o que era fake news, o que era desinformação. Quando eu comecei a trabalhar na Lupa, as pessoas, meus amigos que não são jornalistas, nem sabiam o que era checagem, o que era verificação, enfim. Enquanto hoje, todo mundo está um pouco consciente desse problema, mais consciente desse problema, tem um pouco mais de cuidado no que vai compartilhar, enfim. Eu acho que hoje, uma grande parcela da população, isso tá mudando, né? Eu acho que isso é efeito um pouco porque esse tema está muito em voga, o jornalismo tem falado muito sobre isso, e eu acho que isso é uma coisa que precisa continuar, né? A gente tem que ter muito, enfim, deixar muito claro o que é isso, porque existe um problema que a gente precisa lidar com ele, né? Mas, enfim, eu acho que voltando, desculpa, eu fiz toda uma digressão aqui para ir parar lá no... mas eu vou voltando ao assunto, eu acho que a questão da educação no didática é fundamental, sim, a gente tem que ensinar as pessoas desde a lidar com a internet, assim, educação para a internet. Porque, enfim, isso não vai embora, não é uma coisa que vai acabar. A gente precisa que as pessoas entendam como, enfim, se relacionar nesse meio e se comunicar de forma saudável. Né? Agora você, Chico Maré, já caiu em alguma armadilha de compartilhar notícia falsa? Assim? Existe algum cuidado específico que você adote no cotidiano para não se tornar também um disseminador de notícia falsa? Olha, compartilhar não, mas se eu disser que eu nunca caí, eu não vou estar mentindo. Eu lembro, essa foi uma vergonha, uma vergonha.
A gente tava na redação, eu saí, era no prédio e tal, eu tinha que sair para fora para fumar, né? Eu saí para fumar um cigarrinho ali fora e fiquei vendo o Twitter. Eu só vi, bem no comecinho da pandemia, nem tinha chegado no Brasil ainda. Eu só olhei aqui e vi a BBC, qual é o nome do ator do Harry Potter? O Daniel Radcliffe está com Covid, não sei o que, não sei o que. Daí eu cheguei todo animado na redação. Galera, Harry Potter tá com Covid. Acho que nem chamava Covid, tá com coronavírus. Harry Potter tá com coronavírus. Daí a galera, onde você viu? Onde você viu? Não vi na BBC. Daí eu fui olhar de volta, era BBC fake. Eu, tipo, mas assim, eu não compartilho muita coisa nas redes sociais, assim, eu tenho meu perfil todo fechado, eu só falo mais de coisa pessoal, eu evito até para, enfim, por a gente ser muito visado, né, tal, eu até evito falar sobre política, sobre qualquer coisa, porque, enfim, eu só falo de coisas engraçadas, coisas que eu gosto com meus amigos, outros assuntos, assim, nas redes. Então, eu raramente compartilho alguma coisa assim, que pode ser uma fake news. E como é que tem sido o trabalho de vocês? Não, perdão, pode continuar. Mas tem alguns, digamos, se eu vou compartilhar alguma notícia, tem algumas coisas que você deve fazer, né? Primeiro é ler. Parece uma coisa banal, mas muita gente já compartilha só no título. Né? Então, você lê a notícia, vê se o título realmente está batendo o que a notícia está dizendo. O segundo é, e também se for um vídeo, assistir o vídeo, se for um áudio, ouvir o áudio, se for uma foto, a foto é um pouco mais fácil, porque você já viu ela inteira. Enfim, você ter noção do que é o conteúdo completo. Né? O segundo é buscar outras fontes. Muito raramente, hoje em dia, se A está noticiando, B não vai noticiar. Então, geralmente, você vê que tem mais fontes, tem mais coisas, daí não, você já está num lugar mais seguro. Assim. Claro que ainda assim pode ser que seja, mas assim, essas duas coisinhas ali, pesquisar no Google, jogar no Google assim, você vê, sei lá quem foi preso. Joga no Google, sei lá quem foi preso. Se apareceu a Folha falando, o Estadão falando, o Globo falando, Jovem Pan falando, Gazeta do Povo falando, daí é muito difícil que seja mentira. Agora, se ninguém está falando, daí é muito provável que isso não seja verdade. Pode ser um baita furo de um perfil aleatório, mas a possibilidade é relativamente baixa. Então, são essas duas principais coisas, assim, pro dia a dia, né? Digamos, mini checagem do dia a dia, assim, ouvir tudo, ver tudo e jogar no Google. Acho que isso, para o usuário comum, já resolve bastante coisa, assim. E a gente está em pleno, né, processo aí de campanha eleitoral, enfim, como é que vocês têm trabalhado essa questão e enxergado também essa mobilização da sociedade neste momento, para que essa desinformação não prejudique o próprio processo eleitoral, né? Eu estava falando da pandemia sobre como um evento de solo fértil para desinformação, e a eleição também. Também como é um momento que afeta todo mundo, é um momento que você vai ter muita desinformação. E que a desinformação se torna mais perigosa, né? O que a gente tem visto ali nesses últimos 2 anos, o maior risco que a gente tem é o descrédito institucional, né? Isso tem sido a nossa prioridade número 1, verificar conteúdos que tentam descredibilizar o processo eleitoral e as eleições, porque isso é a desinformação mais grave que está rolando no momento. Então, você tem muita coisa de falsa acusação de fraude nas urnas, falsa acusação de fraude, enfim. Esse tipo de coisa tem sido muito perigoso, a gente tem que tentar checar isso sempre dar prioridade máxima para isso. A gente tem uma parceria com o TSE, né? O TSE, na verdade, é o programa Fato ou Boato, que a gente, não só a gente, a luta, mas também os Fatos, Estadão, Boatos.org, E-Farsas, Comprova, FP, enfim, talvez tenha esquecido de alguém aqui, mas o Fato ou Fake, se não me engano. Mas, enfim, um monte de gente está trabalhando junto com o TSE para monitorar esse tipo de desinformação que tenta descredibilizar, né? E também tem muita coisa que às vezes também tenta enganar o leitor, enfim, sobre regras da eleição, sobre dissuadir o eleitor de votar de alguma forma. Enfim, você sempre tem nesse momento, acho que esse é o principal. Fora disso, você tem muita desinformação de ataque a candidatos, né? Especialmente os candidatos que estão mais lá na frente. Então, você vê muita desinformação contra o Lula, muita desinformação contra o Bolsonaro também.
Então, isso também a gente vê como uma coisa que... Mas isso, digamos, já é mais do dia a dia. Assim. O que tem de particular nessa eleição mais grave é a questão das urnas. A desinformação sobre o Bolsonaro, eu acho grave, que isso também não é uma coisa que eu não acho grave, mas eu acho que está um pouco menos grave, né? Porque você não está tentando desvirtuar o pleito, né? Em si. Mas, enfim, isso é uma coisa que eu acho que o que mais tem, na verdade, de quantidade mesmo, é esse tipo de desinformação. Falsas informações sobre candidatos. E também não só sobre candidato presidencial, né? Você vai ter aí em São Paulo sobre Haddad, sobre Tarcísio, sobre Rodrigo Garcia, sobre aqui no Rio do Cláudio Castro, Freixo, enfim. Então, isso é uma coisa que tem bastante também e a gente dá uma certa prioridade. Mas, enfim, mas basicamente é isso. Assim, é um momento que você vai ter... e tem também uma coisa muito importante, né? Tem alguns momentos da eleição que acabam sendo muito críticos, especialmente o próprio dia da eleição, né? Em 2018, a gente foi testemunhar um troço que foi, assim, absurdo. A quantidade de vídeos, pessoas dizendo que o Bolsonaro não está na urna, e assim, muita gente, era gente que tentava votar para governador 17 e não via o Bolsonaro na urna, entrava em parafuso ali. E isso tudo sendo amplificado por influencers que apoiavam o Bolsonaro, inclusive alguns que viraram deputado no fim das contas, tipo Casavelli, o próprio Francisquini acabou sendo caçado por causa disso, no final das contas, né? Mas também a Joyce Hasselman compartilhou coisa assim, enfim. Então, esse dia da eleição dar uma resposta rápida para essa desinformação também é uma coisa que a gente tem uma preocupação bastante grande, né? E também tem outros tipos também o dia da eleição costuma ser o mais pesado até o final mesmo, e no dia seguinte também começa muita informação sobre falsa, sobre acusação de fraude. Você pega um cara que ele mostra um boletim de urna e compara com o outro, diz, olha só, meu votei aqui, não apareceu. Então tem muita coisa falsa que vai circular nesse momento. É um momento que a gente tem bastante... vai ter bastante tensão, né? Sem dúvida. Não, excelente a sua reflexão, você falando aqui, eu, enfim, também me lembrando de algumas situações. Você acha que essas são as eleições mais difíceis e delicadas do ponto de vista da disseminação de desinformação? Sim, sim. Talvez seja aquela coisa, a gente tem que ver como é que vai, né? Porque a gente ainda está na segunda semana de campanha, então eu sei que vocês vão estar ouvindo isso só em outubro, então talvez eu mude minha resposta até lá. Mas quando a gente está conversando ainda em agosto, é difícil a gente ter um prognóstico 100% correto. Mas imagino que, sim, que essas eleições são particularmente delicadas por conta dessa questão. Apesar de em 2018 já havia muita acusação de fraude, né? Mas eu acho, assim, que todo o sistema, digamos, desde o TSE até nós, checadores, passando pelas plataformas, pelos veículos de comunicação, eu acho que a gente está muito mais preparado hoje do que a gente estava em 2018. Acho que 2018 foi uma bomba, assim, que a gente estava preparado para vir muita coisa, mas assim, a gente estava preparado para uma granada, veio uma bomba atômica. Então, por assim dizer. E acho que hoje a gente já tem mais noção de como, enfim, como isso acaba acontecendo. Sim. Para a gente encerrar, inclusive, né, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a chamada deepfake, se você vê como uma ameaça, quando esses recursos mais sofisticados de adulteração de conteúdo, incluindo edição de vídeos que modificam a fala, né, do autor, por exemplo, dificultam ainda mais esse trabalho de identificação, de combate de desinformação. Então, eu tava lendo esses tempos, já faz uns tempinhos já, mas eu tava lendo Sapiens. O pessoal tem falado bastante mal desse livro ultimamente, mas apesar de ter algumas críticas, eu acho que tem alguns insights que ele tem que são muito bons. Um deles é essa questão das promessas que não se verificam pela própria natureza da promessa. No sentido que você vê um problema, você fala tanto sobre o problema que o problema acaba sumindo. Então parece que você estava falando uma coisa completamente fora da casinha, mas na verdade não. O problema é muito real, mas você, por veiculá-lo, você acaba endereçando essa questão. Então, no caso das deepfakes, eu acho que a gente está passando por um momento mais ou menos assim. É uma ameaça gravíssima. Isso vai ser muito difícil verificar algo de deepfake, mas tanto se fala sobre isso, tanto tem sido construído sobre a questão da deepfake,
que eu acho que também, primeiro que ninguém está utilizando, hoje em dia no Brasil eu não vejo ninguém utilizando esse tipo de tecnologia para fins de desinformação. Que isso acabou meio que impedindo o próprio problema. Então eu acho que no fim das contas eu vejo mais como uma ameaça no horizonte que vai estar sempre pairando ali, mas que a gente tem, enquanto a gente continuar botando esse tema no ar, falando sobre isso, ela fica longe lá. Hoje a gente tem aqui no Brasil, a gente tem o Bruce Sartori, né, que ele pegou, ele popularizou muito esse conceito de usar deepfake para o humor e tal. Eu acho que isso ajuda um pouco, assim, você ter pessoas usando deepfake mostrando, ó, é muito fácil você fazer isso, então não caiam para esse tipo de coisa. Até seria legal se tivesse algum influencer de direita que fizesse isso também, porque, claro, o Bruce Sartori é muito... faz um humor muito, enfim, muito particularmente para o pessoal de esquerda, se tivesse o pessoal de direita fazendo isso, seria legal também. Porque é muito fácil você manipular, né? Então, quer dizer, muito fácil não, mas se você tem essa tecnologia na mão, você consegue. Então, eu acho que é importante que a gente continue falando, mas eu acho que no momento não é a nossa preocupação número um. Porque a gente tem lidado com outros tipos de falsificação. Às vezes alguma muito rastaquera, assim, como, por exemplo, edição de vídeo, que eu falo A, falo B e falo C, você corta o B, você chuta o A com o C e você diz que eu falei uma coisa. Que é a coisa mais velha do mundo, né? Então, mas mesmo assim, isso acho que hoje é muito mais preocupante, muito mais danoso, viraliza muito mais, tem impacto maior do que deepfake. Mas enfim, eu vejo hoje muito mais como uma coisa distante do que algo que está realmente acontecendo. Claro, talvez a gente volte a se falar, né, Chico Maresma, mais para frente aí, nas Não, próximas talvez essa história eleições. mude até outubro, talvez essa história mude até outubro, mas eu acho que no momento a gente tem que lidar mais com os deepfakes mesmo do que com a deepfake real. Bom, eu conversei com o jornalista Chico Marés, coordenador de jornalismo da agência Lupa de Notícias. Chico, muito obrigada, viu, por sua participação, foi ótimo. Então, eu que agradeço pelo convite, Adriana, obrigado a todo mundo aí do Sesc, um abraço.